vamos conversar um pouquinho do conteúdo de hoje? Podemos? Todo mundo me vê, me ouve bem? Sim. Sim. Acho que tem uma tela aí escrito Vigilância em Saúde, né? Todo mundo vê? Sim, estou vendo. Tá, então vamos relaxar, vamos prestar atenção no que nós vamos conversar. Não é muita coisa, mas tem uma quantidade de informação que eu preciso que vocês prestem atenção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso terceiro encontro, né? Por que nós fizemos a prática do Sinasc? Você deve ter se perguntado, gente, por cargas d'água, o que eu estou preenchendo essas fichas? Calma que tem sentido, e vocês vão ver que tem sentido hoje, tá bom? Então tem um motivo, não tô brincando de fazer vocês sofrerem, tá? Tem coisas ali que a gente vai usar para sempre, inclusive em vigilância, tá? E por que a gente está estudando história natural da doença com tanta ênfase, né? Modelos explicativos, modelos conceituais, modelos de atenção à saúde, né? Porque também tem uma ligação com tudo que a gente vai ver hoje. Afinal de contas, espera um pouquinho. As pessoas nascem. Então, a partir de um determinado momento, elas entram no sistema do SUS, né, dentro do sistema, como uma pessoa que nasceu. Aquele dado que você preencheu, o DNS, né, Declaração de Nascidos Vivos, DNV, Declaração de Nascidos Vivos, é como se fosse a primeira entrada do indivíduo no sistema de saúde, né, no sistema de informação. Por isso que eu falei no roteiro que é o primeiro sistema de informação. Então, aí a gente está começando a entender como algumas variáveis de informação ali nos campos de preenchimento da Declaração de Nascidos Vivos pode ser mal interpretada, pode ser deixada em branco, e isso vai influenciar toda a sequência de cadeia de informação, tá? Então, a gente começou pelo início, Nascidos Vivos. Vamos partir do princípio, considerando ainda que a gestação foi a termo, né? Ela evoluiu normalmente, tá? Só que as pessoas podem morrer, não? Elas podem não chegar a gestação pode não chegar a termo. A criança pode nascer logo depois morrer depois do parto, né? Ou algum tempo depois, ser considerado mortalidade infantil ou neonatal, a gente vai ver isso hoje. Ou pode, depois de mais velha, morrer de causas naturais ou de causas violentas e acidentes. Então, a gente pode morrer de alguma maneira. É o último número que vai entrar referente a nós no Sistema Único de Saúde, certo? Então, hoje a gente vai entender que, para que a gente possa morrer, a gente vai, dependendo do tipo, na verdade, dependendo da época, a idade que a gente morrer, a gente vai ter uma classificação de morte, tá bom? Então, a gente vai estudar o sistema de informação de mortalidade, né? Os tipos de mortalidade que existem, principalmente infantil, e as depois, mortalidade por causas, tá? Definidas. Então, por isso que vocês tiveram que aprender a preencher as primeiras fichas e entender como é que é o fluxo dessa informação no sistema de informação em saúde. Lembra que tem 3 vias, que depende do tipo do parto, a gente vai corrigir na prática, tá bom? O local do parto, né? Tudo depende de uma série de variáveis aí que tenta, de alguma maneira, serem circunscritas aí para a gente poder entender, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho mais dessas coincidências que eu chamei de propositais, né? Que eu arranjo para vocês entenderem um pouco mais, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria partir com vocês é essa história esse assunto, história natural da doença. Nós tivemos uma aula sobre isso logo no começo, eu destaquei isso no contexto do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, onde que a gente atua do ponto de vista de prevenção, de diagnóstico, lembra disso? Então, aqui, essa figura resume tudo o que eu falei e acho que é o que você tem que saber para o GD, tá? A gente tem que olhar essa figura de uma maneira bastante ampla, porque ela tem muita informação. Ou seja, dependendo do olhar, dependendo da maneira, da abordagem que eu olho, eu interpreto esse quadro, né, de Level e Clark, de uma maneira diferente, ou de uma maneira particular. Se eu quiser estabelecer a história natural da doença de acordo com os modelos de saúde, os modelos que explicam o adoecimento,
eu vou ver que existem momentos onde os modelos se aplicam totalmente. Lembra do modelo da tríade causal? Nós chegamos a falar sobre isso, lembra? Das doenças infecto-contagiosas, principalmente, não? Então, eu tenho um micro-organismo que interage com o ambiente e o ser humano. Então, dessa relação, ela pode ser monocausal ou ela pode ser tríade causal. Lembra disso? A gente estudou. Eu espero que vocês tenham estudado isso de algum momento, né? A gente tem que considerar para a vigilância em saúde que você já sabe um pouco sobre isso, né? E aqui o que eu entendo, então? Que existem maneiras de eu explicar o adoecimento, certo? Então, são situações onde eu vou... Quer ver como é que é importante a gente saber? A vigilância epidemiológica aqui estabelece uma relação de causa e efeito. Aqui, o agente patogênico, o que depende dele para causar a doença numa relação direta com o hospedeiro? Vocês se lembram? A gente conversou já sobre isso. Eu estou fazendo umas ligações aí. O que depende exclusivamente do hospedeiro, do agente patogênico para causar a doença no hospedeiro? Alguém lembra? Um estímulo? Virulência. Virulência. Virulência é um aspecto fundamental. Por que eu falo que é próprio do micro-organismo? Depende do que do micro-organismo ser virulento ou não. Características dele, intrínsecas dele. Intrínsecas, tipo o que? O DNA. Se ele tem o DNA para produzir, por exemplo, a spike, né, do coronavírus, se ele é capaz de produzir aquela proteína que se liga na célula humana, ele causa infecção. Então, ele tem um fator de virulência. Ele tem o gene responsável por codificar a proteína que é capaz de penetrar nas células humanas, certo? E aí a gente pode extrapolar isso para qualquer micro-organismo. Outra questão é a questão enzimática. Muitas vezes os micro-organismos são capazes de produzir enzimas que causam lesão em tecidos, causam lesão em algumas moléculas, né? Isso pode também ser considerado um fator de virulência, tá bom? Ou as próprias toxinas, né? Bacterianas. Aí um exemplo ótimo de fator de virulência, tá bom? Tem um outro fator que é a patogenicidade, né? Lembra? Quem pode me falar um pouquinho disso? É a mesma coisa que virulência? Jonan, seu microfone está desligado, eu vi você falando. O meu microfone está desligado? Ah, a de alguém, né? Não, Jonan, que ele tinha respondido. Ah, Joana, abre o microfone aí. Eu não vi porque eu estou de olho na tela aqui de aula. Será que ele consegue abrir? Quer ver um exemplo? Não sei se o Joana está falando, mas eu não estou ouvindo ele. Qualquer coisa põe no chat, viu, Joana? Depois eu leio. Ó, vamos imaginar que nesses dois frasquinhos aqui, ó, vocês estão vendo? Eu tenho o mesmo micro-organismo. Por exemplo, Mycobacterium tuberculosis. O mesmo. Só que esse aqui, eu tratei ele com uma substância no meio de cultura que inativou o fator de virulência dele. Então, eu posso dizer que ele se transformou numa cepa não patogênica. E esse aqui, eu falo, não, esse aqui é o selvagem, esse aqui é o patogênico, ele tem um fator de virulência. Qual que é a diferença entre eles, além do fator de virulência? É a capacidade de causar causar doenças. Ah. Exatamente. Então, por ele perder a virulência, ele não é mais capaz de causar doença. Outro fator que interfere a patogenicidade é o local de contato que a gente tem. Lembra que eu falei da Escherichia coli no intestino? E normalmente, em condições naturais, ela é flora, né? Mas se ela cair no tecido no sistema geniturinário, ela causa infecção urinária. É o mesmo micro-organismo, só que o local onde ele está, ele muda a patogenicidade. Sim. No caso, a patogenicidade vai depender de algumas variáveis, né? Ambientais. Sim, por isso que eu estou te falando. Percebe que conforme você olha para isso, você entende a influência do ambiente? Por exemplo, a estação do ano, a presença de vetores, de reservatórios na transmissão, entende? E quando eu olho para esse coitadinho aqui, para o homem, o que depende dele exclusivamente nessa relação com os parasitas ou os agentes agressores? Ou como a gente diz em vigilância, os agravos? Hábitos.
que tem a ver com a questão ambiental também, né? Condições do meio ambiente e hábitos. O que mais? Acho que o próprio organismo da pessoa. O que dele? O que do organismo? Vocês Sistema falaram? imune. Inclusive, principalmente, mas não só. Alguém falou sobre isso quando deu definição de conceito positivo de saúde. Consegue me ouvir? Acho que agora sim, né? É o fato dele ter predisposição para determinada doença? Pode ser genético, né? O indivíduo pode ter uma predisposição genética a determinados tipos de agravos, tá certo? Tá. Fatores genéticos são fatores que dependem intimamente do hospedeiro. E também o equilíbrio, né? A homeostase, lembra que vocês falaram sobre isso? Então, se o organismo está em equilíbrio funcional, ele é a modo como as cartas desse jogo são colocadas na mesa da relação hospedeiro-parasita. O parasita entra, o agente entra com a sua virulência, a sua patogenicidade, e o hospedeiro entra com a homeostase e o seu sistema imunológico. E os fatores genéticos, obviamente, né? Então, isso, e se o ambiente tensiona essa relação, a gente pode colocar moradia, lazer, acesso à água tratada, enfim, todos aqueles fatores que podem contribuir para uma doença surgir, tá certo? Então, esse período que a gente chama aqui, onde os modelos explicativos que a gente estudou vão explicar, né, o processo de adoecimento, a gente chama de período pré-patogênico. Percebe? Por isso que tem essa divisão aí. A partir desse momento em que, de alguma maneira, no período pré-patogênico, o organismo vence, o micro-organismo vence o hospedeiro, né, quer dizer, ele consegue se instalar, a gente vai, então, ter a relação íntima desse hospedeiro com o parasita. E aí, dependendo do tipo de micro-organismo, posso falar, aí a gente tem que abrir, né, gente? Uau! Vírus, bactérias, fungos, protozoários, vermes, nossa, é uma diversidade enorme, né? Não dá nem para a gente falar de um em específico, mas eu posso agrupar. Eu vou ter doenças que vão iniciar imediatamente após o período de infecção, que a gente chama, né? Esse período que vai marcar que o parasita, o micro-organismo, venceu as defesas do hospedeiro, certo? Então, tem parasita que é imediatamente, tem parasita que não, tem micro-organismo que vai ficar um tempo incubado, vai ficar em latência, vai mudar de tecido, né? Por exemplo, existem vários micro-organismos ou parasitas de maneira bastante específica que eles precisam passar por diferentes tecidos e órgãos para exercer a sua patogenicidade, certo? Então, em algum momento, o grau de lesão desses tecidos vai comprometer a fisiologia dos tecidos, dos órgãos. E aí a gente vai aparecer os primeiros sinais e sintomas. Veja que tem um traço aqui. Como chama esse traço na história natural da doença? Tá vendo o nome aqui? Tá em cima. Consegue enxergar? Horizonte clínico? Horizonte clínico. Então, horizonte clínico é a ponta do iceberg. É o primeiro sinal, são os primeiros sinais ou sintomas que aparecem que vão indicar desequilíbrio de função de um determinado tecido. E aí, gente, não dá para a gente especificar aqui. Vamos lembrar que estamos falando de vigilância epidemiológica aqui, né? Então, nós estamos falando de uma miríade de doenças. Mas qualquer doença que apareça um sinal ou um sintoma, o primeiro que aparece ou mais precoce é chamado de horizonte clínico, aquilo que vai surgir para indicar a questão do adoecimento, tá certo? A partir da evolução da doença, isso pode se agravar. Os sinais e sintomas podem se tornar mais amplos, mais sistêmicos, e dependendo da extensão, se não houver nenhuma intervenção, podem ocasionar um defeito tão grave na fisiologia, na função, que vai deixar o quê? Um dano, uma lesão, que se for grave ou extensa demais, pode levar o indivíduo a óbito ou a estado crônico da doença. Em vigilância, a gente diz que isso é o desfecho. Anotem aí, então, duas coisas para vocês já estudarem para o GD, ó. O que é o horizonte clínico e o que é o desfecho quando a gente entende o curso da doença no hospedeiro ou no homem. Entenderam? Então, aqui, após o início dos sinais e sintomas, eu já não uso mais os modelos que explicam o processo de adoecimento, porque o indivíduo já adoeceu. Todos aqueles modelos que vocês estão estudando explicam o início, o período pré-patogênico.
No período patogênico, eu vou dar vou caracterizar outros modelos, são modelos assistenciais em saúde. É como que o sistema de saúde vai se organizar para dar conta de diagnosticar o mais rápido possível, que é o diagnóstico precoce, né? Por favor, não confunda a minha fala com a de Bolsonaro, né? Meu diagnóstico precoce quer dizer outra coisa. E diagnósticos específicos, que aí entra quem? Entra quem? Vocês, tá certo? E aí, quando precisa reparar o defeito, só um minutinho para eu concluir. Para reparar o defeito, a gente precisa de uma intervenção. Então, os modelos de atenção ou os modelos assistenciais, eles vão atuar aqui. Pois não, quem falou comigo? Fui eu. Eu ia pedir para o senhor, se tem como repetir essa parte de novo, porque ficou um pouco confusa para mim, do período patogênico e o modelo assistencial. Tá, repito sim. Todo mundo comigo? Todo mundo me ouve? Tá bom? Sim, tranquilo. Tá, então, olha, vocês precisam entender hoje, na evolução do que a gente está estudando de história natural da doença, dois conceitos que a gente não tinha falado antes, o horizonte clínico e o desfecho, certo? Então, isso a gente precisa saber definir. E todos dois, o horizonte clínico e o desfecho, está dentro do curso da doença no indivíduo. Então, aqueles modelos que explicam o adoecimento, a forma pela qual o indivíduo pegou a doença, vamos dizer assim, eles servem só no período pré-patogênico. Eu falei do unicausal, falei da tríade causal. Posso colocar aqui o modelo da determinação social, tá tudo aqui, ó, do lado de cá. Ai, peraí, agora eu não sei, do lado de cá. Tá desse lado aí, do lado que eu tô apontando aqui no slide. A partir do momento que o agente patogênico ou micro-organismo vence e penetra no indivíduo, vence as barreiras e começa a exercer a sua patogenicidade, aí ele pode ser mais virulento ou não, entrou para o lugar certo ou entrou pelo lugar errado, entrou 1 milhão, isso tudo vai influenciar na evolução clínica da doença, certo? Porém, seja qual for o organismo que estiver envolvido, eles vão poder passar por alguns períodos. Uns, logo na infecção, já começa a doença. 2 horas depois já começa a aparecer sinais e sintomas. Outros não, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois é que a doença vai começar a se manifestar após a infecção. Então, eu estou falando de micro-organismos que têm latência, que têm períodos de incubação. Quer dizer, tudo isso faz parte da evolução clínica, mas não causa sinais e sintomas. Ou se causam, não são perceptíveis nem mensuráveis. A partir do momento que surge um sinal e sintoma perceptível ou mensurável, eu alcancei o horizonte clínico. Então, eu tenho sinais e sintomas que vão levar, dependendo da evolução clínica, a uma piora, que pode levar à morte, tá certo? Então, dentro do curso da doença, já não cabe mais eu falar de modelos que explicam o processo do adoecimento. Aqui, eu vou falar de modelos que estão relacionados à atenção à saúde. Como que o sistema de saúde age para detectar precocemente os indivíduos que nem sabem que estão doentes ainda, aqueles que iniciaram sinais e sintomas muito agudos, ou aqueles que precisam ir para o hospital, fazer cirurgia, transplante, que é os tipos de desfecho que vão estar. Então, repetindo, Joana, aqui dentro desse quadrado do curso da doença, cabem os modelos assistenciais, os modelos de atenção à saúde, aqueles que o SUS usa para acompanhar a evolução clínica dos indivíduos doentes. Entendeu? Sim, obrigado. Então, em termos de vigilância que a gente está fazendo agora, reatando várias pontas aí para vocês entenderem, aqui eu estou falando de vigilância epidemiológica preventiva, né? Aqui eu estou falando de uma vigilância epidemiológica, eu estou falando de uma vigilância sanitária, eu estou falando de uma vigilância hospitalar, aqueles sistemas de informação que controlam as unidades de saúde. Lembra que a gente viu vários na aula passada? Aqueles que estão relacionados ao cadastro dos estabelecimentos de saúde. Nós estamos trabalhando aqui, hospitais, laboratórios. Biomédico está trabalhando aqui no diagnóstico, tá? Entenderam? Entendi. Então, isso, é muito importante você saber me dizer isso, porque o GD vai colocar você nessa situação, você vai ter que falar sobre isso. Eu posso colocar um pedaço dessa figura e falar, fulano, me fala sobre
quais os modelos são utilizados no período pré-patogênico? Você vai falar os modelos explicativos, né? Os modelos que falam do processo de saúde e doença, como que o indivíduo adoece. Ah, legal, então tá correto, pode continuar. Entendeu como é que vai ser? Agora, se a gente fala aqui, ó, eu preciso de um modelo que explique aqui como que o hospital está organizado para atender pacientes de alta complexidade, que precisa de cirurgia, por exemplo. Que tipo de modelo é esse? Então, a gente vai ver que vocês estão estudando, a gente vai estudar um pouquinho mais, obviamente, né? Que são os modelos de atenção, ou os modelos assistenciais, tá bom? Por exemplo, estratégia de saúde da família é hospitalar? Qual a pergunta? É de atenção básica, né? Sim, atenção básica, atenção primária. Então, a estratégia de saúde da família não dá conta de fazer assistência hospitalar. É outro modelo. É outro modelo. O modelo de prevenção, o modelo de atenção primária à saúde é próprio do período ou de prevenção, promoção, ou diagnóstico precoce. Certo? Bom, então vamos lá. Então é isso que eu estava falando, né? Ligando uma coisa com a outra, a gente vai ver que as ações de vigilância em saúde estão relacionadas aos períodos. Então, no período pré-patogênico, onde o indivíduo ainda não está doente, eu vou fazer campanhas de promoção à saúde. Ou proteção específica ou prevenção específica, tá certo? Tem diferença? Vocês sabem a diferença entre promoção à saúde e prevenção à saúde? Ou prevenção de doenças? Tem diferença a palavra? Promoção e prevenção? Sim. Diz aí se vocês acham que é diferente ou igual. Eu acho que assim, no caso da promoção à saúde, é você estimular a população a realmente cuidar da saúde, como tipo que o senhor fez na aula, né? Você está promovendo a saúde, a gente se cuidar. Agora, qual é isso mesmo? A outra Prevenção. palavra? Prevenção. No caso da prevenção, eu vejo como se tivesse algum problema já em mesa, em xeque ali, e aí você vai tratar da prevenção contra alguma coisa ou algum conjunto de patologias, de doenças, né? Entendi. Quem falou? Ana Carla? Isso. Mais alguém quer falar? É igual ou é diferente? Eu acho que é diferente mesmo. Você acha que é diferente? Eu também acho. Eu concordo com a Ana Carla. Eu tenho a mesma percepção de que você promover é meio que você educar a população e você prevenir, aí já é quando você vai prevenir alguma doença, tipo você desenvolver hábitos, por exemplo, para prevenir que algo ocorra, que não é tanto no caráter informativo. Deixa eu colocar uma questão prática, bem assim comum da gente tratar esse assunto, para a gente ver se é diferente ou se é igual. Por exemplo, uma campanha de vacinação. Vamos dividir ela em duas etapas. Eu tenho uma parte que primeiro é a compra, que está acontecendo para a Covid-19. A gente precisa conscientizar as pessoas da importância da vacina, de que a vacina é segura, que tem diferentes tipos de vacina, que pode ter alguma reação adversa. A gente está fazendo promoção ou prevenção à saúde? Promoção. Promoção. Estou trabalhando... Para uma eventual prevenção. Que no caso seria a vacina mesmo. Então a promoção, eu estou trabalhando a educação, o acesso à informação, é isso. É uma coisa mais relacionada a conhecimento, a transparência. Quando eu vou lá, então, agora, eu chamo as pessoas vêm, eu pego a seringa e preparo a vacina e inocuro no braço das pessoas, é promoção ou prevenção? Prevenção, vai prevenir. Prevenção. Percebe que é uma estratégia e é uma ação específica sem a qual não ocorre a evitar a doença de maneira de relacionar causa e efeito dentro do modelo causal. Entende? Então, tanto a promoção quanto a prevenção, que atuam no período pré-patogênico, estão classificados como nível de prevenção primária à saúde. Tá? É o essencial, indispensável, que a pessoa tenha acesso à informação e a todos os recursos disponíveis na ciência médica e na ciência da saúde para evitar que o micro-organismo vença as barreiras naturais do corpo. Certo? Entenderam como a figurinha tem a ver? Então, eu estava olhando ela só aqui, na parte de cima, agora eu estou olhando ela inteira. Já do lado de cá, quando a doença já se estabelece, o que eu tenho que ter? Uma rede de atenção à saúde capaz de monitorar vigilância,
Vigilância, ou vigilância em saúde, ou vigilância epidemiológica. Como é que faz isso mesmo? Então, eu preciso ter um recurso dentro da saúde capaz de ir monitorando ao longo dos anos, ao longo das localidades, das diferentes regiões, como que as doenças acontecem e, principalmente, como as causas de adoecimento ocorrem em determinadas situações, certo? Para quê? Para que eu consiga ter servir como uma sentinela, estou sempre olhando, sempre presente, sempre acompanhando essa questão do adoecimento das pessoas. E não foram alcançadas pela prevenção primária ou foram alcançadas de maneira desigual, que é o nosso caso, né? Então, aí o que acontece? Eu preciso de um sistema de saúde capaz de dar respostas prontas. Prontas não. Prontamente. Então, eu preciso... Vocês que são da área da biomedicina, de laboratório de diagnóstico, vocês vão estudar o que é sensibilidade e especificidade de testes laboratoriais, se é que já não estão estudando. Então, vocês vão entender perfeitamente que existe uma aplicação de diagnóstico que é para diagnóstico das doenças para pacientes portadores da doença. Eu quero saber, de fato, se aquele indivíduo com resultado positivo está doente, que é o positivo verdadeiro que a gente chama, né? E situações onde eu quero que o positivo me antecipe possíveis problemas de saúde coletiva, que a gente chama de falsos positivos, né? Então, veja, para o laboratório privado, para o laboratório de análises clínicas, para o médico, o falso positivo é um problema enorme, porque a pessoa fala, nossa, eu estou doente. Não, mas você não está doente, esse resultado aqui está errado. Para a saúde coletiva, falar, olha, é melhor que a gente tenha um falso positivo, porque pelo menos a gente acompanha o caso do ponto de vista populacional, do ponto de vista comunitário. Então, depois eu confirmo esse caso mais para frente, mas eu vou cuidar dele como se ele fosse potencialmente capaz de causar uma doença grave na população. Entende a diferença da abordagem? Uma abordagem é clínica, a outra abordagem é coletiva. Isso ajuda a explicar por que tem gente que briga à toa no mundo do diagnóstico, porque são finalidades diferentes. Uma, eu preciso acertar 100% dos casos de diagnóstico de doenças que já estão na fase de sinais e sintomas aparentes. Já está numa fase da doença onde ela já se estabeleceu capaz de causar dano no indivíduo. Claro, aí eu tenho que fazer o diagnóstico correto. Mas quando ela está lá no comecinho, quando ela está lá no início, eu preciso acompanhar. Tem outra função, entende? Então, a gente precisa ter um sistema de diagnóstico que seja capaz de atender as duas aplicações, tanto a clínica quanto a coletiva, quanto a de saúde coletiva, entende? Então, para quê? Porque na medida em que eu consigo diagnosticar precocemente os casos, eu consigo também provisionar tratamento. Acho que não preciso nem falar dessa questão da Covid para vocês entenderem bem o que está acontecendo, né? Então, essa situação pressiona muito o sistema de saúde para usar cada vez mais testes e profissionais qualificados para tal, para atuar em saúde, tanto na parte de diagnóstico laboratorial para acompanhar a evolução clínica dos sinais e sintomas das diferentes doenças humanas, quanto aqueles que vão atuar em saúde coletiva. Para quê? Para evitar que um possível caso suspeito se transforme numa forma de dispersar a doença para mais pessoas. Tá certo? Então, desde o momento que o indivíduo inicia a relação dele com o hospedeiro, o micro-organismo inicia a sua relação com o hospedeiro, a gente dá início ao período patogênico. Dependendo das medidas que eu tenho para atuar na medida secundária, então usando testes melhores, capaz de diagnosticar a doença corretamente, capaz de monitorar casos suspeitos, né? Eu vou ter o nível de prevenção secundária, que depende de uma ação já com mais recursos. Eu preciso de laboratórios, eu preciso de hospitais ambulatórios, eu preciso de uma outra organização do sistema de saúde para acompanhar isso. Pronto. De qualquer maneira, seja rápido ou devagar, a doença pode se agravar. E aí eu vou ter que ter uma rede de assistência especializada, que a gente chama de SADT, né? Serviço de Apoio, Diagnóstico e Terapia, e um nível de complexidade hospitalar capaz de dar conta de atender os casos graves, certo? Para quê? Para atuar, se não dá para evitar, que se limite o dano, certo? Então, tem doenças que quanto mais tempo passa, mais elas se agravam, né? Então, a intervenção ela tem que ser cada vez mais rápida no período da prevenção secundária para que o desfecho seja melhor.
Caso contrário, a gente vai ter que tratar o que for possível das lesões, das sequelas, das perdas que a pessoa teve na qualidade de vida através da reabilitação, ou a pessoa vai evoluir para o desfecho final, que é o óbito, tá certo? Deu para vocês entenderem? Todo mundo comigo? Sim. Então, olha, como um quadro tem tanta informação, né? Veja aí quanta coisa a gente pode... A gente podia falar mais coisa aqui. Dependendo da abordagem que a gente usa, eu posso derivar várias coisas em vigilância aqui só com essa figura. Então, saber conhecer... Oi, pois não. A reabilitação aconteceria onde? Em que modelo, assim? No modelo hospitalar mesmo, né? No modelo de atenção terciária, tá? Que é chamado assim também, modelo assistencial ou modelo hospitalocêntrico. Certo? Porque depende de equipamento, depende de profissional, não é para todo mundo, né? Porque tem número de vagas, às vezes o tratamento é longo, não dá para oferecer o serviço de reabilitação para todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Até daria, mas a gente não tem recurso para isso, né? Entenderam? Ufa! Vamos tomar uma água, gente? Peraí. Lembre-se, bebe aí que eu bebo aqui. Por falar nisso, pode fazer alguma pergunta que eu estou ouvindo, tá? Ok. Vamos seguir, então. Então, se a gente enxugar tudo aquilo que eu falei naquela figura tá cheia de coisa, fica esse quadrinho aí mais simples, ó. Tá? Período de latência, período infeccioso, período de incubação. Iniciou sintomas, a gente chama de período sintomático, né? O limite que aparece aqui é o limite chamado horizonte clínico, né? Tá bom? A doença subclínica é aquelas que transcorrem sem sinais e sintomas. A gente não consegue, o indivíduo não suspeita que está doente, não procura serviços de assistência porque ele não sabe que ele está doente, nem suspeita, porque não apareceu nenhum sinal, nenhum sintoma, tá? Outra palavra que eu quero que vocês anotem aí, porque vocês são biomédicos. Anotem a palavra patognomônico. Patognomônico. Acho que eu vou até escrever no chat, peraí. Gente, agora que eu voltei para a tela, deixa eu dar uma patognomônico. Alguém sabe o significado dessa palavra? Dentro das doenças, é um sinal, um sintoma que é muito característico daquela doença. É o sinal que dá o nome à doença, normalmente. Por exemplo, se eu falar para você exantema, você sabe o que é? Não, mas caso eu teria que o exo seria de ectocâmera, agora eu me perdi. Exantema. Não, é parecido, mas não é a mesma coisa. Exantema. Tá, mas entendi agora, mas não entendi. É aquela irritação da pele? É uma lesão de pele. Avermelhada, uma proeminência, uma lesão protuberante, ela tem várias características que se eu falar para você, ó, exantema maculopapular já é um sinal patognomônico de pelo menos 3 doenças. Sarampo, rubéola, toxoplasmose. Dengue, 4 doenças. Porque essas 4 doenças, a partir do horizonte clínico, manifestam, entre outros sinais e sintomas, lesões exantemáticas maculopapulares, que é uma lesão típica. Então, essa lesão agrupa todas as suspeitas diagnósticas para essas 4 possibilidades que eu falei, que a gente chama do quê? De hipótese diagnóstica. A suspeita é quando eu não tenho patognomônico, quando eu não tenho nada que me dê quase certeza, pelo menos uma forte suspeita, uma hipótese, né? Que não seja aquela doença, certo? Então, esses termos todos fazem parte das semiologias, fazem parte do estudo das doenças, da epidemiologia, inclusive, e vocês precisam entender que ela está aí nesse contexto da história natural das doenças. Para vocês que são biomédicos, essas palavras são importantes. Patognomônico é importante porque você vai ouvir o médico falar isso várias vezes quando estiver conversando com você sobre exames de laboratório que não deram muito certo, ou que são um pouco duvidosos, ou que não fazem muito significado clínico, tá? Beleza? Vamos seguir?
Ah, é o que eu estava falando aqui, ó. Então, eu deixei eu busquei, eu estava procurando, achei essa tabela para vocês entenderem que depende com quem que vocês estão falando, gente, de exame de laboratório. Se você está falando com um médico que está atendendo os pacientes no consultório, ou se é um médico que está trabalhando num sistema público, numa unidade básica de saúde, fazendo campanha de prevenção para alguma doença. Veja como essa tabela é importante para vocês. Então, estudem ela também no GD para a gente poder falar sobre isso, tá bom? Então, tudo que eu falei está resumido nessa tabela aqui. Eu acabei adiantando um pouquinho. Mas não deixem de olhar essa tabela, porque vocês, como biomédicos, vocês vão ter que ter esses dois olhares. O olhar clínico aí, ó, para o diagnóstico. Por exemplo, quer ver um outro exemplo que vocês vão ter que ter? Vou imaginar que você está trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo, 20 horas por semana em cada um. Vai ser mais ou menos assim. No clínico, o exemplo é o laboratório de análises clínicas. No epidemiológico, eu posso falar do banco de sangue. Porque qual que é o objetivo? Por exemplo, teste HIV num laboratório de análises clínicas e num banco de sangue. Eles têm a mesma função? Não, em um é para um indivíduo, no outro é mais Sim, comunitário, já que seria usado sangue em outras pessoas, né? Então agora eu vou colocar uma situação que vocês vão morrer aí para pensar. Presta atenção, o indivíduo vem, esse indivíduo aqui, ele vai no laboratório particular de manhã cedo, bate na porta lá do laboratório, com uma solicitação médica para exame de HIV, faz o exame de manhã cedo, colhe o material. Aí fica aquele negócio na cabeça, fala, eu vou passar do banco de sangue, que lá eles fazem o exame de graça, aquela coisa, né? Ele vai no mesmo dia no banco de sangue, colhe outra amostra, tá certo? No laboratório de análise clínica dá negativo e no banco de sangue dá positivo. E aí? É estranho isso, não deveria ser o contrário, assim. Se fosse o contrário, seria mais fácil, professor. Porque aí diria que no banco de sangue o teste não é... mais fácil, nunca vai ser. O teste não é tão sensível. Tem até na cláusula lá que a pessoa não deve ir para fazer esse tipo de exame porque a testagem deles não é totalmente sensível. Então pode dar... Não é porque não é totalmente sensível, é porque ela é muito sensível. Veja só. Qual é a finalidade do laudo laboratorial de HIV num paciente particular? Saber se de fato ele está ou não contaminado pelo vírus HIV, certo? Sim. Para a saúde dele. Ou dos parceiros e parceiras dele, sei lá. Quer saber se aquele indivíduo está com aquela patologia, certo? Então, pode ser até o mesmo kit, às vezes. Pode ser o mesmo equipamento, em um lugar no outro. O valor de referência do que é positivo ou não, né, quer dizer, o que é normal e o que é alterado, é calculado numa base de dados que tem por base, né, tem por origem indivíduos saudáveis, indivíduos normais, que não tem nada a ver com doadores de sangue. Já no banco de sangue, qual é a função do banco de sangue? É falar se o indivíduo está doente ou não? Não. Não, é recusar ou não o sangue que é doado. Então, o sangue que é doado, ele não pode ter não pode ter um cisco, não pode ter um pelo de possibilidade daquele sangue estar contaminado. Por isso, a sensibilidade é lá no teto. Qualquer mínima possibilidade do doador de sangue, aí depende de quem seja, ter o vírus ou ter anticorpos para o vírus, o sangue vai ser investigado, vai ser recusado. Então, por isso que ele não serve para diagnóstico, Paulo. É isso que o banco de sangue fala. Não é porque ele não tem sensibilidade, ao contrário. Ele não serve para diagnóstico. Ele tem ali, a função dele é recusar ou não doador. É completamente diferente. Quantas e quantas vezes a pessoa vai lá, tem um resultado provisório positivo, tem que fazer nova amostra e depois de melhor investigada as pessoas chegam à conclusão que não. Fala, não, você não tem esse resultado positivo, mas é praxe aqui do banco de sangue, zelar pela qualidade do sangue que a gente oferece. Tem que ser assim mesmo, para hepatite, para HIV, para qualquer doença. Ô, professor. Oi? E a especificidade também é alta, no caso? Sim, os dois são altíssimos. Especificidade a gente não está mexendo aqui nesses 2 testes, não. A gente está mexendo na sensibilidade. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, aí, o valor de referência para o banco de sangue é com relação ao número de doadores de sangue, o cálculo, número de bolsas, quantas pessoas fizeram o exame, qual é o melhor método para diagnóstico, tá certo? Então, é para diagnóstico do quê? Da possível contaminação do sangue. Qual que é o dano de você passar um doador que tem realmente HIV e ele dá negativo?
Você vai distribuir o sangue dele para várias outras pessoas. Vai ter que rastrear tudo depois que você ficar sabendo que o indivíduo estava contaminado e você não foi capaz de detectar. Estou falando que a profissão de vocês é muito bonita, já falei várias vezes. Então, vocês precisam realmente saber dominar essas coisas, tá? E aí, acho que a vigilância em saúde vai... Se você for por essa área aqui, de vigilância em saúde, você vai ter que ser esses dois olhares, tá? Um clínico e o outro epidemiológico. Tá bom? Gostaram disso? Acho que vocês nunca tinham parado para pensar nisso, não, né? Eu nunca parei de pensar mesmo, não. Eu gostei. Então, cuidado quando você for discutir com alguém, porque às vezes a pessoa só tem essa visão aqui do clínico. Por exemplo, um biomédico que já está formado, um profissional que atua 10, 15 anos no mesmo serviço, ele talvez não entenda e falar que isso está errado, isso é um erro. Não, depende da finalidade. Se a finalidade for diagnóstica, laboratorial, está correto, realmente, é isso aí. Mas se a gente está falando de diagnóstico epidemiológico, as coisas são um pouquinho diferentes. Bom? Eu comecei a pensar na outra aula, quando eu tinha falado de questão de notificação compulsória. Aí, o diagnóstico para uma pessoa significa uma coisa, mas quando você precisa notificar, significa outra, que seria a questão comunitária, né? Entendi. Veja só como é importante você saber disso agora e te parabenizo pela colocação. Veja, você como biomédica, embora você está lá dentro do laboratório clínico, o seu olhar tem que ser epidemiológico também, para compreender a importância da notificação. A notificação é compulsória, ou seja, ela é obrigatória, porque o Estado, ou a rede de assistência em saúde, ou a rede diagnóstica em saúde, não dá conta de atender todos os casos. Então, ela precisa dessa colaboração, entendeu? Desse convênio, desse contrato, dessa pactuação. A vigilância epidemiológica sozinha, se a gente contar, essa é a função do SUS. Sozinho, ele não dá conta de atender todos os exames. Imagina a quantidade de exames que são feitos por dia, né? Não é possível. Então, precisa realmente ter essa questão da notificação compulsória. Tá. Então, um dos desfechos possíveis é a morte, né? Então, existe, assim como a entrada é o sistema de informação em saúde, a morte é o último registro que vai acontecer. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? É o SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade. Alguma questão antes de eu continuar, gente? Posso seguir? Pode, estar tranquilo. Tá gostoso? Tá bem aí? Ninguém tá morrendo, não? Podemos seguir? Então, vamos. Pode. Então, prestem bem atenção, agora que vocês vão ter uma atividade sobre isso também, tá? Então, o SIM vai tratar de vários tipos de mortalidade. Eu vou falar de uma primeira aqui, que é a mortalidade infantil, que eu falei no início. Se a gestação for bem, o indivíduo vai nascer. Senão, já posso começar a contar a mortalidade gestacional, tá? Mas vamos considerar que o indivíduo nasceu. Então, eu trouxe aqui para vocês um levantamento pouco recente, de 2018, o último dado é de 2019, no sistema de informação, né? O nosso estado ocupa uma das piores posições do Brasil em termos de mortalidade infantil. Repare que eu estou falando taxa de mortalidade. Vamos começar a prestar atenção. A taxa é calculada por 1.000, tá? Sempre calculado por 1.000. Tantas crianças morreram sobre 1.000, tá? Então, os estados do Nordeste, alguns já têm uma performance um pouco melhor, não tão melhor, mas um pouco melhor. Mas os melhores estados estão nessa performance da região Sul e Sudeste, tá bom? O Centro-Oeste tem uma intermediária e os estados do Norte e do Nordeste acumulam indicadores, taxas de mortalidade infantil as maiores, né? Por isso que elas são as piores. Então, veja. Então, a taxa é calculada por nascidos vivos. São 16 óbitos infantis para cada 1.000 nascidos vivos. Isso é considerado altíssimo, tá? Em termos de Brasil. E aí, será que isso acontece, já que a Bahia tem esse número, será que isso ocorre dentro da Bahia toda? Então, para a gente entender as nossas diferenças enquanto povo, enquanto Estado, a organização assistencial da saúde do Estado é dividida por núcleos regionais de saúde, são vários. Então, eu tenho aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas esse lilás aqui é o núcleo regional oeste, esse amarelo é o centro-norte, esse verde é o núcleo norte, nordeste,
extremo sul, sudoeste, em rosa o centro-oeste, e o que sobrou aqui para nós, o laranjinha aqui meio amarelado, é o sul. Itabuna, Ilhéus, Jequié e Valença, tá? Então, essas 4 cidades, cada uma delas compõe núcleos, são polos, né, micro-regionais, então cada uma delas atende cidades ao redor e todas elas agrupam a regional de saúde, tá bom? Ilhéus é a cidade caracterizada como macro-regional, porque ela é a sede do núcleo regional sul, tá bom? Então ela dá conta de atender todas essas cidades aqui em termos de organização administrativa e funcional, né, do sistema de saúde. Antigamente, é o que chamava DIRES, Diretoria Regional de Saúde. Agora não chama mais assim, chama Núcleos Regionais de Saúde, tá? Por que eu disse isso? Porque isso varia. Nós vamos ver ao longo da apresentação que dentro da Bahia, do Núcleo Regional de Saúde, a taxa de mortalidade infantil varia também. Tem locais que elas são muito boas, a taxa é muito boa, e tem locais que ela é muito ruim. Então, olhando no estado, a gente vê que de 2010 até 2016, a gente tem um número que é flutuante, né? Em torno de 16, às vezes 18, às vezes 16, 17 a taxa, né? Óbitos por 1.000 nascidos vivos. E que de 2015 a 2006 ela vem subindo e os dados que a gente viu, os últimos aqui, não está nesse gráfico, mas acompanha o aumento, tá? Por quê? Bom, isso são sistemas de informação em saúde que vão ajudar a gente a entender, mas veja como um dado já se transforma em informação, gente. Dado 18, dado 16, uma série histórica. Já dá para eu perceber uma tendência de queda e uma tendência de recuperação, de aumento de novo. Estou interpretando. Quem gerou esse dado? Sistema de informação sobre mortalidade, sim. Então, vamos entender como que se calcula essa taxa de mortalidade infantil. Também é chamado de coeficiente de mortalidade, tá? Então, o primeiro conceito, o que é? É o número de óbitos nos menores de 1 ano de idade. Se quiser anotar, anote. Se quiser depois, reveja isso daí. É muito importante saber que cada taxa que mede a mortalidade considera uma faixa etária, tá bom? Então, a taxa infantil, mortalidade infantil, é até 1 ano de idade. Quando ele não completa 1 ano, tá? Na população que mora numa determinada cidade ou local de notificação de um determinado ano, tá bom? Aí eu deixei a fórmula aqui que expressa esse conceito. Então, é o número de óbitos de crianças residentes ou de mães que residiam, né, com menos de 1 ano de idade, vezes 1.000, dividido pelo número de nascidos vivos de mães residentes. Certo? Quando eu falar residente, é o local onde elas residem, é o endereço mesmo, tá bom? Cidade. Tudo bem? Tá. Dentro da mortalidade infantil, a gente tem crianças que têm várias idades, até 1 ano, né? Então, isso interfere na forma de cálculo, ou no tipo de mortalidade, né? Por exemplo, a gente tem a taxa de mortalidade neonatal precoce. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Que período será que corresponde esse, depois do nascimento? O que eu posso chamar de neonatal? Hã? Logo depois do nascimento? Logo depois do nascimento, mas até 30 dias, por exemplo? 7 dias? 5 horas. 5 horas. Vamos definir? Porque isso é uma coisa importante também para homogeneizar. Então, é o número de óbitos que ocorre entre 0 a 6 dias de vida completos para cada 1.000 nascidos vivos. Então, a partir do parto, né, no momento do parto, até 6 dias, não completa 7. Percebe? Fica 7 dias incompletos. E o método de cálculo, então, é número de óbitos de crianças que residem em determinado lugar que morreram ao nascer ou logo após nascer até 6 dias vezes 1.000, dividido pelo número de nascidos vivos das mães que, obviamente, né, moram no mesmo lugar. Não dá para separar. Nesse momento, não vai dar para separar a mãe de recém-nascido, né? Oi. No caso de mães que perdem um bebê antes do nascimento, tem alguma taxa para isso aí? Tem. É a mortalidade materna, né? Ah, então não sabia. Tá bom. Tá bom? Eu não sei se eu ouvi direito, mas acho que eu respondi, né?
taxa de mortalidade neonatal tardia. Então, a precoce não completa uma semana, né? Não completa 7 dias. E a tardia? É mais, né? Então, é de 6 para frente. 7 a menos de um mês. Então, uma de 0 a 6, a outra é de 7 a 27 dias. Tem gente que fala 28, viu? Já vi várias fontes falando até 28 dias e tal. Mas dentro do sistema de informação de mortalidade é 27. Para cada 1.000 nascidos vivos, a fórmula é o que está sendo dito aí, ó, de 7 a 27 dias, vezes 1.000, dividido pelo número de nascidos vivos, tá? Ou, melhor dizendo, né, um dividido pelo outro vezes 1.000, né? É que aqui está aparecendo antes, eu estou falando antes. Mas é esse coeficiente aqui vezes 1.000, tá bom? Isso dá a taxa. E após neonatal, que seria? De 28 dias até um ano incompleto, ou 364 dias. Então, no primeiro ano de vida, eu ainda considero neonato, para fins de cálculo. Tá bom? Mesma coisa, a fórmula é essa, eu troco o numerador, né? Número de óbitos residentes de 28 dias após o parto, né? A 364 dias de idade, não completa 365. É dividido pelo número de nascidos vivos, vezes 1.000, tá? Por que tem que dividir assim? De acordo com os dias de vida, ou fases. Por exemplo, a gente viu ali antes até 27, outro até 6. Por quê? Alguém sabe que tem uma suspeita? Professor. Por conta de indicadores, são causas diferentes aí para saber o que está acontecendo desses diferentes períodos, então se divide assim. Sim, são causas diferentes, mas você já sabe me dizer que tipo de causa uma criança morre com 4 dias após o parto? Vocês já estudaram isso em bioquímica. É difícil, eu sei, mas eu acho que eles estudaram isso em bioquímica, pelo menos é esperado que eles tenham estudado isso. Professor, eu não sei responder essa parte exatamente, eu não lembro que estudou bioquímica sobre isso, assim. Só que eu isso fez lembrar que, não, pelo menos atualmente, né, eu vejo muito isso, quando a mulher tem um bebê, a mãe, o médico normalmente fala que o primeiro ano de vida é o mais preocupante. Mais crítico, sim. Por vários motivos. Agora, o motivo exatamente não sei, mas eu imagino que... É preciso que vocês saibam. Sim, tá? Assim, acho que a cada período... Por exemplo... É que tá picando o seu áudio aqui, Ana Carla, eu tô tendo dificuldade para te entender. Por isso que eu tô tentando entender o que você está falando, tô tentando emendar, mas tá picando muito. Mas eu entendi o que você está falando. Tem diversas causas, até um ano é um período crítico, né? Pode manifestar várias coisas, mas eu quero... Se alguém tem um motivo, do que morre crianças até 6 dias? Ou depois? Vou dar uma pista, Mas a hora que eu falar, vocês vão lembrar da bioquímica. Não tem criança que nasce e vai tomar banho de ultravioleta? Berçário? Ultravioleta? É. Por que uma criança vai para o berçário tomar banho de ultravioleta? Limpar o... Sei não. Não entendi. Biomédicos do meu Brasil varonil. Icterícia? Icterícia! Muito bem, também. A icterícia pode ser desencadeada por quais fatores patológicos, patogênicos? Aí vou chacoalhar a tela aí, ó. Me diga aí, vocês estudaram erros inatos do metabolismo, não, hein? O que é síndrome de Gilbert? Estudaram. Oxe, que não sei não. Então, vocês estudaram bioquímica clínica?
Estudaram? Ainda não. Bom. Mas então, quando vocês chegarem lá, fala, professor, o que é erro inato do metabolismo? A gente vai falar sobre genética. Porque também algumas são geneticamente herdadas. Me dá um exemplo aí de doença genética herdada que causa icterícia. Eu não sei não, que eu ainda não tive essa aula. Deve ver que são casos de anemia, hemolítica, casos que fazem as hemácias se romperem. Pode ser uma causa genética, pode ser uma causa imunológica, tá? Autoimune. Então são doenças que a pessoa já nasce e não consegue sobreviver. Por exemplo, malformações congênitas. Vocês nunca ouviram falar esse nome? Imunologia, vocês já tiveram. Não tem rubéola congênita? Não estudaram? Sífilis congênita? Não estudaram isso? A rubéola congênita não tem a manifestação precoce e a manifestação tardia? Quando é que você acha que ocorre a manifestação precoce da rubéola congênita? Até 6 dias de vida completos. A criança já nasce com uma malformação tal que é incompatível com a vida. A profissão de vocês é tão linda, gente. Tem tanta coisa para a gente fazer. Nossa, é muito bacana. Eu sou apaixonado, acho lindo. Bom, então por isso que tem esses prazos. Por exemplo, quer ver uma outra relação que tem e a gente tem que estar atento a isso? Quem está estudando biossegurança comigo aqui? Me ajude. Quem tem aluno aí? Valdineia, você é de biossegurança. Sim. Então me diga aí, tem data certa para tomar vacina no Plano Nacional de Imunização? Sim, algumas são contraindicadas fora da faixa etária. Por que será? Por causa das condições de risco que pode ocorrer nessa fase. Então, tem vacinas que são com 2 meses, vacinas que são 4 meses, vacinas que são 6 meses, vacina só vai tomar depois de 1 ano. Tudo tem a ver, tá? Ok. Então, vamos lá. A gente já falou da pós-neonatal? Não, estamos falando... já falando antes do 1º ano de vida, né? Então, a sífilis tardia, por exemplo, ela pode se manifestar quando a criança começa a aparecer os dentes, a dentição, como uma sequela da criança que nasceu de mãe portadora de sífilis. Ela não vai morrer, tá certo? Aqui nós estamos falando de mortalidade. Mas a doença se manifesta tardiamente. Algumas outras, a manifestação tardia pode ser fatal. Tá? Somente as doenças do metabolismo, viu? Quando vocês forem estudar bioquímica clínica, estejam atentos para erros inatos do metabolismo se vocês pretendem atuar nessa área de epidemiologia, tá bom? E a próxima é a perinatal, né? Que acho que alguém perguntou para mim aqui, que eu falei da mortalidade materna, né? Também. Então, número de óbitos ocorridos no período perinatal, ao longo, né, do processo de gestação, logo após o parto, na população residente, determinado local e ano. Então, ele começa quando completa 22 semanas de gestação. Lembra, alguém me perguntou isso, eu falei, ainda é na saúde materna, né? 22 semanas completas de gestação e termina 7 dias após o nascimento, é o que a gente chama de período perinatal, tá bom? Então, para calcular a taxa de mortalidade perinatal, eu tenho que levar em consideração crianças que nem chegaram a nascer, né? Ou aquelas que nasceram e ficaram vivas até 6 dias. Tá? Então, eu incluo, se eu somar o número das crianças que não chegaram a termo, que a gestação não vingou, né? E aquelas que morreram logo após o parto, até 6 dias. Tá bom? E tem também os outros tipos de doenças que elevam a taxa de mortalidade infantil, que são até 5 anos de vida, tá? Incompletos. Nesse caso, que doenças será que são essas? Será que ainda são doenças genéticas, doenças erros inatos do metabolismo, malformações? Será que ainda é a causa? Eu acho que é doenças virais, tipo... Ai, que ótimo. Quem falou isso? Esqueci, Nayala. Nayala, fala aí para nós. Deita e rola aí. O que você está pensando? Eu pensei, de princípio, hepatite. Mas veio outra também na minha mente que agora sumiu, eu não lembro mais qual foi. Mas de início, quando eu vi taxa de mortalidade por menores de 5 anos, eu lembrei de hepatite. Então vamos esclarecer porque é importante. Hepatite em crianças nessa idade, só hepatite A, salvo raríssimas exceções. Se a gente lembrar como é que se dá a transmissão da hepatite B e C, a gente já exclui essas crianças aí, tá? Mas essas crianças entram em contato com água, falta de saneamento básico, hepatite A, ok.
Para morrer de hepatite A, tem que ter alguma deficiência no fígado, enzimática. Porque a hepatite A, ela não tem alta taxa de morbidade ou mortalidade. Ela é uma doença quase que benigna, mas ela, em alguns casos, ela pode trazer complicações, principalmente para quem tem alguma deficiência hepática. Crianças que já têm algum tipo de deficiência, tá bom? Eu penso em diarreia, se fala muito, né? Sim, diarreias agudas, perfeito. Infecções diarreicas agudas, infecções respiratórias agudas, que é o foco de quem aí no caso? Estratégia de saúde da família, acompanhar todas as mães e as crianças até 5 anos para monitorar as condições de moradia, de alimentação, de higiene, para evitar aí a pediatria, né? Evitar infecções diarreicas e respiratórias agudas, tá? Em crianças que são fatais. Tá, então, para calcular isso, a gente vai levar em consideração crianças que são menores de 5 anos, por 1.000 nascidos vivos, tá bom? É a mesma coisa que eu coloquei aqui. A gente considera 5 anos incompletos, ou seja, até a data de aniversário da criança, quando ela completaria 5 anos. Tá, por que eu falei tudo isso? Por causa desse gráfico. Percebe que a gente tem aqui diferentes categorias de causas de morte infantil? Então, eu tenho a fetal, a menor que 7 dias, que é a precoce, lembra? 7 a 27 dias, que é a tardia. Tá vendo aqui? Então, cada uma delas aqui impacta o total de mortalidade infantil. Elas contribuem. Você tem que lembrar que isso vai se somando. Mas aqui elas estão mais ou menos com o mesmo comportamento, mas elas poderiam ter um comportamento diferente. Ou alguma delas poderia estar com o pico para cima, assim, para a gente poder entender. Só para vocês terem uma ideia, as taxas de mortalidade geral, aqui é a taxa de mortalidade fetal infantil, né? São sempre maiores no Nordeste do que no resto do Brasil. Tanto a de infantil quanto a de fetal. Tá bom? Então, quando a gente vê em que partes da Bahia isso está acontecendo, a gente tem aqui as diferentes regionais, os núcleos regionais de saúde, né? O nosso é qual mesmo? O Sul. A gente só perde, gente, para a região... taxa de mortalidade infantil, 20,2. Nós empatamos praticamente com a região sudoeste, que é acho que é Guanambi, se eu não me engano. E só. Tá certo? Na pós-natal, a gente também é uma das principais, só perde para a região nordeste, ó. E centro-leste, que é uma das regiões menos desenvolvidas do estado, né? Tá bom? Em termos de saúde. E quando a gente vai para as causas, aqui em 2011 para 2016, a gente vê que isso não muda tanto, não. Quer dizer, a gente tem uma reprodução dessa tendência, tá? Então, a mortalidade fetal em 2016, também a gente é o segundo maior núcleo regional de saúde cuja mortalidade fetal ocorre na Bahia, só perde para o núcleo leste. Então, isso tem que nos preocupar enquanto alunos e profissionais da área da saúde, porque a gente tem que fazer alguma coisa para dar nossa contribuição, né? Como é que será que está hoje? Para isso é que serve o sistema de informação em saúde. Para isso é que a gente vai fazer uma pesquisa básica no nosso roteiro para saber qual é o dado mais recente, se é 2021 ou não, sobre a mortalidade fetal ou as causas de óbito fetal na Bahia. Nós vamos aprender a fazer isso, tá bom? Mas será que aumentou? Será que diminuiu? Será que alguém está tomando conta? Então, aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, quando a gente entende os indicadores, a gente sabe que eles podem ser evitados. E aí, as causas dos óbitos, segundo o tipo de ação que poderia ser evitado, varia bastante. Por exemplo, a maior causa de óbito que poderia ser evitado aqui é por falta de atenção à gestação, período gestacional, falta de pré-natal e puerpério. Percebe? A outra causa maior aqui é falta de adequação, provavelmente de infraestrutura, porque é a atenção ao recém-nascido. É falta de... Estão se vendo aí na nossa região, né? Falta hospital que fecha, maternidade que fecha, falta de UTI neonatal, falta de leito. Tá? Então, quando a gente trabalha com sistema de informação, a gente consegue cruzar essas informações para saber as causas. E aí tomar medidas corretivas, tentar resolver essa situação, tá certo? Tudo bem? Ó, tem mais coisa, mas eu vou dar uma paradinha aqui para não bagunçar muito a cabeça de vocês. Tá bom aqui. Eu vou parar por aqui. Só para destacar aqui que a gente está com esses números elevados até hoje, né? Até 2016 foi
elevado, infelizmente, para a gente poder tomar alguma atitude depois, né? Então, abrindo um pouquinho para dúvidas ou perguntas que vocês queiram fazer. Vou alterar o layout aqui para eu poder enxergar todo mundo, que eu estou enxergando pouquíssimas pessoas. Oi, gente! Pronto, estou vendo o povo aí. Então, para a teórica que eu tinha para falar era sobre isso. A gente terminou um pouquinho mais cedo, mas podemos conversar. Digam aí. Gostaram do assunto de hoje? O que vocês acharam? Gostei. Cada aula acho que a gente vai aprendendo mais coisas. É legal ser biomédico, né? Conceitos assim e aplicabilidade, né, deles. Por que é importante conhecer essas coisas? E vocês vão ter oportunidade de trabalhar em qualquer ponto dessa cadeia, seja na questão das políticas, seja na questão do diagnóstico, seja na questão da vigilância. É uma área muito ampla, cabe muita gente. Vocês são profissionais muito bem encaixáveis nessas funções, sabe? Quando você tem os biomédicos que trabalham normalmente em saúde pública, saúde coletiva, e tem essa formação, tem esse momento para conversar sobre, destaca. Depois eu vou passar um contato para vocês de um ex-aluno nosso que está nessa fase, quer dizer, já passou dessa fase, mas ele tinha essas disciplinas, ele estudou essas coisas a fundo. Esse cara foi trabalhar no CDC nos Estados Unidos, certo? Então é uma pessoa que tem uma trajetória muito bacana, assim, de formação aqui, colega de vocês. Não faz muito tempo, acho que faz uns 5 anos que ele formou. Eu estava aqui, ele foi meu aluno, certo? Alguém aí para mais perguntas e comentários? Sim, eu. Oi. Em relação a essa taxa de mortalidade na Bahia, dentro da Bahia, essa divisão, qual seria a explicação dessa diferença? Sendo que não foi por acaso, porque em 2011, se não me engano, em 2016, esses números eram bem parecidos. Sendo que na região sul, que tem Ilhéus, ela é mais evoluída economicamente do que outras partes, e essa taxa de mortalidade não é tão alta. Teria algum estudo que já fizeram, alguma explicação para isso? Tem, a gente pode, inclusive, monitorar. Quem falou? Foi Breno que falou aí? Foi, né? Sim. Ô, Breno, então, é para isso que a gente está estudando o sistema de informação. A gente vai ter um roteiro do Tabnet que a gente vai fazer, não é agora, depois da primeira prova. Mais para frente, daqui umas 4 semanas, que é um mês, mais ou menos. Tem um roteiro do Tabnet onde a gente vai fuçar isso aí. Quais são as principais causas envolvidas no... Por exemplo, eu consigo estabelecer na mortalidade as causas principais por grupo. Então, eu sei quais são as doenças que mais mataram e são cardiovasculares, quais são as doenças que mataram por neoplasia e câncer, quais são as doenças que mais mataram as pessoas por acidente, causas externas, envenenamento, violência. A gente consegue calibrar esses dados no sistema, a gente vai buscar essas informações. Uma das possibilidades é fazer o que você está falando. O que foi a causa de mortalidade? Por exemplo, foi doença viral? Foi doença bacteriana? Foi meningite? Dá para a gente saber tudo isso aí. Então, as causas podem ser múltiplas, mas a gente consegue chegar em algumas. Tá entendendo? Sim, entendi. Obrigado. Por isso que você agora deve estar pensando como que é importante preencher uma ficha dessa daí de direito, essa ficha de nascimento, por exemplo, que vocês fizeram, não foi do roteiro? A declaração de nascidos vivos. Poxa, se você pular alguma informação ali, tá bem, pode ser que não impacte muito porque é o primeiro dado, mas vai para uma ficha que faz morbidade, que é o SINAM, que vai classificar todos os agravos da saúde no Brasil. Você botou um negócio errado ali, vai quando você, Breno, for puxar os dados agora, se um Breno ou outro errou lá na frente, lá no começo, a gente vai ver meio misturado, meio errado, tá certo? Então, a gente precisa mesmo ter esse momento de conversar e vocês saírem reproduzindo isso. Sim, é importante a gente conhecer os documentos. Sim, é importante saber preencher as fichas. Sim, eu preciso cobrar isso. Se eu sou um profissional que recebo ficha, eu produzo fichas, seja ela no SINAM, que é o sistema em papel, ou no ESUS, já no sistema informatizado, eu tenho que ter atenção, eu tenho que prestar atenção nisso, porque isso vai interferir numa cascata de coisas para frente, tá bom? E tem às vezes que nem o manual ajuda, viu? Que ele fala as coisas que você fica, mas e aquela outra coisa? Ele não está especificando isso. Para botar na via, eu mesmo tive uma dúvida, para botar na via rosa, mas e as outras vias? Também tem isso?
fica essa dúvida, assim. Você e todas as pessoas que trabalham. E aí, às vezes, acontece, a Paola que falou, né? Às vezes acontece deles atualizarem o formulário, mas não atualizarem o manual. Às vezes você vê o manual versão 3 e o formulário é versão 5. Você fala, bom, já não é o mesmo formulário que foi escrito esse manual. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de atenção nisso, mas é muito comum. Por isso que eu até falei, acho que foi no Zap. Gente, pode pegar no Google, porque é só para fins de exercício e tal, só para você conhecer mesmo e tal. Mas eu concordo plenamente com você. Realmente tem campos que a gente... Até eu, que já tenho um pouco mais de experiência que vocês, eu me confundo às vezes. Não é fácil, realmente. Por isso que quando a gente for... Por exemplo, tem uma outra prática que a gente vai fazer, o que vocês vão fazer de fato. Por exemplo, você está lá no laboratório e você recebeu um resultado de exames de um paciente que acabou de fazer uma cirurgia cardíaca e morreu no hospital. Então, você vai ser chamado a dar sua colaboração para informar quais foram os exames que definiram a causa de morte. Ou que ajudaram a definir, porque quem vai definir quem é? O médico. Mas vai chegar na sua mão aí a responsabilidade de falar quais que exames que indicaram reinfarto, infarto agudo, enfim, tem várias coisas que vocês vão precisar falar lá. E se você nunca viu uma ficha de notificação de óbito, você não faz ideia do que o cara está te perguntando. Então, por isso que a prática desse roteiro, dessa atividade, é preenchimento de uma declaração de óbito. Quando ocorre no hospital e quando ocorre fora, porque às vezes também ocorre fora, né? Às vezes Eu imagino como essa ficha, viu? Deve ter... Não. Tem as coisinhas dela, é igual a DNV, tem umas coisinhas que é só dela, mas elas são muito, sabe de uma coisa? Elas são quase iguais em termos de fluxo, quase iguais. São 3 vias, cada via vai para um lugar, tem umas coisas assim, tá bom? Mas é importante que você veja lá, causa de morte, qual que foi a causa que levou a óbito. Vocês vão ver que é quase um caso clínico, a pessoa vai falando, olha, a pessoa deu entrada aqui. Eu reproduzi um diálogo que ocorreu no hospital. Olha, a gestante deu entrada aqui no hospital, foi trazida pelo SAMU, chegou sem documento. Começa aí, né? E aí ela fez isso, fez aquilo, foi para o laboratório, colheu a amostra, foi para o laboratório, às 11 horas da noite, quando deu 3 horas da manhã, essa mulher teve uma parada, ela morreu. O laboratório enviou os resultados às 6 horas da manhã. Pergunta, algum parâmetro laboratorial ajuda a confirmar a causa da morte? É isso que eles vão te perguntar. O médico ligou. E eles te ligam, ele não tá assim com essa educação que eu tô, não, tá? O cara tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo com o telefone e fala, escuta, ele precisa de uma resposta pontual e garantida. Então você precisa conhecer pelo menos a parte que lhe cabe, que é a parte dos exames, da história clínica, que vai chegar ao atestado de óbito. A declaração de óbito é uma coisa, o atestado de óbito é outra, né? A hora que vocês entenderem o roteiro, vocês vão entender aí a diferença, tá bom? Vocês lerem o roteirinho de atividades. Sim. Vamos descansar um pouquinho, a gente volta às 3, pode ser?